Essa história é baseada em fatos reais. Na época, eu era bem jovem e tinha 16 anos e morava em um sítio próximo da cidade. Trabalhava a semana inteira e quando chegava o final de semana, eu e meus amigos, que eram meus vizinhos na época, íamos para a cidade no sábado geralmente, para alguma festa que tinha. Saímos de casa por volta de umas 8 horas da noite e voltaríamos mais ou menos umas 2 para 3 da manhã. Como o lugar onde meus amigos era próximo da cidade, saímos a pé todas as vezes. Sempre fazíamos um caminho. Só que o curioso é que esse caminho não era o mais curto. Havia uma trilha que cortava a estrada. E se nós fizermos ela propriamente, pelo menos nós ia gastar 15 minutos. Um desses sábados perguntei para meus amigos o porquê nós nunca pegamos o caminho mais curto, sendo que lá seria melhor para a gente. Um deles me disse que era por causa do menino que assoviava. Eu fiquei sem entender ele e perguntei: como assim? Um menino que assovia? Então ele me disse que havia um boato que quem passava pela aquela trilha era acompanhado por um menino que ficava assoviando enquanto a pessoa passava por uma subida. Assim que a subida terminava, ele parava de assoviar e ia embora. Esse menino sempre ia atrás da pessoa e ela não podia olhar para trás. Na verdade, todo mundo tinha medo de olhar para trás. Esse menino, pois ninguém sabia como ele era e se era humano ou algo sobrenatural. Eu não sabia se acreditava ou não. O fato é que eu fiquei curioso e morrendo de vontade de passar naquela trilha. Disse, convencendo meus amigos a ir por lá. E eles também nunca passaram por lá. Estavam curiosos. A única coisa que me pediram foi que no momento que eu ouvisse esse assovio, que eu não olhasse para trás. Então eu disse que não olharia. Começamos a caminhada por essa trilha e assim que avistamos a subida, supostamente o menino aparecia. O medo tomou conta de todos nós e começamos a subida em silêncio, quando de repente nós ouvimos aqueles assovios. Eu me arrepiei inteiro e realmente não conseguia olhar para trás. Na verdade, saímos correndo daquele lugar e chegamos na cidade extremamente cansados. A gente se olhou com uma cara de espanto. Todos nós estávamos brancos e com os olhos arregalados, pois realmente aconteceu. Nós tentamos esquecer o acontecido. Aproveitamos a festa e por volta das 3 da manhã teríamos que voltar. Então, nós passamos em frente à estrada normal, que estávamos acostumados a passar desde sempre. E a trilha, que algo aconteceu totalmente estranho, aconteceu. Nós olhávamos. Eu, então, acabei dizendo para voltarmos pela trilha, até porque poderia ser algo de nossas cabeças. Mesmo eu precisava comprovar que não tinha sido nada demais. Todos então concordamos e decidimos voltar pela trilha. Na hora que descemos o morro, o medo já havia tomado conta de todos nós. Assim que começamos a descer, o assobio começou novamente. Meus amigos saíram correndo. Eu faria o mesmo, mas não fiz. Não precisava olhar e constatar aquilo. Então ficamos só,
eu e o menino, na trilha. Eu continuei andando lentamente, eu e ele continuou me acompanhando. Foi quando eu me virei rapidamente e olhei para trás. Eu vi. Sua pele era escura e seus olhos eram vermelhos. Ele estava totalmente sem roupa. Na hora eu fiquei paralisado. Então ele assoviou novamente, me olhando, com aqueles olhos vermelhos e arregalados. Eu me assustei e acabei dando um tapa em seu rosto. Nesse momento, eu não sentia as minhas mãos. Não conseguia mexê-las. Aí então, eu saí correndo, olhei para trás novamente e o menino havia sumido. Cheguei na casa dos meus amigos, pedindo socorro, pois não sabia o que fazer. Contei tudo, disse que o menino era real e que eu até toquei nele, mas que havia perdido o movimento do braço. Meu amigo pegou em meu braço e viu que ele estava branco, então me disse que o sangue tinha parado de circular ali, por isso que eu não conseguia movimentá-lo. E logo foi voltando ao normal. Todos ficaram espantados com o que tinha acontecido. E foi aí que eu constatei que se tratava de algo sobrenatural. Não poderia ser uma criança normal que estivesse até mesmo precisando de ajuda. Já se passaram alguns anos e até hoje o meu braço não pode ficar em uma posição só, que o sangue já começa a não circular. Mas isso nem foi a sequela mais grave. O mais grave para mim vai ser carregar na mente aquele assovio, acompanhado daquela imagem horrível que aquele menino tinha.